Olá, meus queridos, a paz do Senhor, bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui juntos para aprendermos a palavra de Deus, glorificarmos o seu santo nome. Estaremos cantando o hino de número 107. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, vivo na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, oh Cristo, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas que não falhar, quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação, sangue para mim, plena liberdade em Jesus, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua luz, cada dia mais alegre na luz, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Eita, glória a Deus. Muito bem, nós vamos começar hoje Êxodo capítulo 21. Vamos lá. Êxodo capítulo 21, verso 1. Estes são os estatutos que lhes proporais. Estes são os estatutos Muito bem. que lhes proporais. Estes são os estatutos, Só um. né? Só um. Só um, é o verso 1, né? Estes são os estatutos. Você tem aí a expressão no hebraico, né? Hamishpatim no plural. Mishpat no singular é um substantivo masculino, né? Essa palavra ela fala de justiça, ela fala de ordenação. Na verdade, ela fala do ato de decidir um caso. Estatuto é um ato de decidir um caso. Vamos ver bem aí, Êxodo 24, 3, 4. Depois Deuteronômio 4, 14. Êxodo 24, 3 a 4. Vindo, pois, Moisés, e contando ao povo todas as palavras do Senhor, todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz, e disseram: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e levantou-se pela manhã de madrugada, e edificou um altar ao pé do monte, e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. Muito bem, agora Deuteronômio 4, 14. Vamos lá. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os fizesseis na terra a qual passais a possuir. Muito bem. Agora vamos voltar lá para o 21 primeiro, de Êxodo.
Estes são os estatutos que lhes proporais. Aqui Deus ele vai começar a dar as normas, as leis para o seu povo. E aqui envolve o aspecto civil que, na verdade, cada israelita deveria ter para com o outro. Esse texto ele vai tratar sobre a questão do relacionamento entre dois homens, o patrão e o escravo hebreu. É muito importante que vocês atentem para isso. A Bíblia, ela é singular, ela é ímpar, ela é verdadeira. Então, quando você observa essa particularidade, você tem que analisar que aqui Moisés vai tratar sobre a questão do escravo, mas esse escravo envolvendo o patrão hebreu e o escravo hebreu. A Bíblia fala de situações em que uma pessoa se tornava escrava. Não era pela cor, não era apenas por alguma outra questão de racismo, não. Naquela época, a pessoa se tornava escrava dentro do judaísmo em duas situações. A primeira situação que a pessoa se tornava escrava era por vontade própria. Se ela decidisse ser escrava por vontade própria, devido à amabilidade, o carinho do patrão, o respeito e o amor que ele devotava para com aquela pessoa que era escrava, então decididamente aquela pessoa não queria sair do convívio do patrão, mas queria permanecer como um escravo seu. Então essa era a primeira condição dentro do judaísmo. A segunda condição de se tornar um escravo acontecia devido a débitos, a dívidas. Isso acontecia sempre no meio do povo judeu. Uma pessoa tomava um dinheiro emprestado, alguma outra coisa, não poderia pagar, ele ia trabalhar para pagar aquela dívida e servia como escravo. Um caso bem clássico da escravidão por dívida, nós podemos ver que aquela viúva, que era a esposa do profeta, segundo Reis, capítulo 4, a Bíblia diz que ela foi ao profeta Eliseu e disse: o teu servo, meu marido, morreu, e ele tinha deixado um débito, e os credores estavam em casa para levar os filhos, porque ela não tinha condição de pagar o seu débito. Então você está vendo aqui que haviam duas condições em que a pessoa poderia se tornar escrava. Isso nós iremos estudar ao longo do capítulo 21. Mas escute bem, não era por questão de cor, porque na verdade sempre essa questão da escravidão, da hegemonia, daquele que quer estar acima do outro, não é questão de cor, não é questão, é simplesmente uma questão de sobrepor aos outros, de humilhar aos outros. E aí eles criam narrativas, criam discursos negativos para criar uma situação favorável a uma determinada elite, a um determinado grupo. Por exemplo, na questão do negro, criou-se muitos argumentos negativos, pejorativos para depreciar o negro. A Bíblia diz em Gênesis 1, 26 e o 27 que Deus fez o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Todos, Paulo diz em Atos 17, que todos nós viemos de um mesmo tronco, quer seja o pequeno, quer seja o branco, quer seja o negro, o pardo, não importa. Agora, o homem maléfico, o homem sem Deus, querendo manter outros sobre humilhação, lhe tirar a liberdade, porque se há uma coisa digna que Deus concedeu ao ser humano foi a liberdade. Deus jamais permite alguém tirar a liberdade de outro, mas o ser humano, no seu egoísmo, na sua arrogância e prepotência e no desejo de querer estar acima dos outros, então eles começaram a criar as classes, começaram a inferiorizar as mulheres, começaram a inferiorizar os negros, a inferiorizar os judeus, e aí na verdade tem se criado esse discurso ao longo da história humana, de modo que até pessoas que se dizem civilizadas, intelectuais, elas são dominadas por esse mal. Tem pessoas que não suportam ver outras
acima delas. Tem pessoas assim. Existem pessoas que, se você comprar um carro, aí ela comprou também aquele mesmo carro, ela acha impossível você ter aquele carro. E quando você compra aquele carro, ela fica triste, porque ela queria mostrar um poder maior. Essa troca desenfreada por carro, por marcas, é simplesmente uma sede de mostrar que você está acima de alguém. É tão somente por isso. Não é apenas uma questão de gosto. Eu quero mostrar que eu tenho condições de usar aquela marca e o fulano não tem. Eu tenho condições de usar aquele carro e o fulano não tem. Então, o poder aquisitivo, porque todo trabalho é uma realização pessoal para o bem do homem. Mas hoje, a maioria do trabalho que alguns fazem é para se sobrepor aos outros. Eu tenho mais que você, eu sou mais rico que você, a minha casa é mais bela do que a sua. Entendeu? Deus deu o universo, aliás, Deus deu a natureza para o bem do homem, para a igualdade de todos. Mas o homem, na sua arrogância, prepotência, ele faz isso, né? Ele cria essa situação. Então nós podemos analisar que o nosso Deus eterno, ele jamais criou essa situação. Então, o escravo hebreu, ele se tornava escravo nessas duas condições. Aí entra agora o relacionamento, de como o patrão hebreu e o escravo hebreu, eles deveriam viver. Na verdade, a Bíblia diz que o escravo hebreu deveria ser tratado com humanidade. Ora, se ele foi escravizado por uma dívida, por outra coisa, mesmo assim o patrão, que tinha uma condição melhor, não poderia atingir a honra, atingir a dignidade, atingir a imagem de Deus naquele ser humano. Porque todo ser humano é imagem e semelhança de Deus. Ok? Desprezar alguém pela cor, pela posição, pelo status, é algo totalmente infernal. Revela o egocentrismo, a prepotência humana. Não deve ser digno de respeito, quer seja um jogador, quer seja um país, quer seja uma população, não deve merecer méritos. Quando ela despreza alguém por causa de uma posição, quando despreza o ser humano porque é pobre, porque é negro, porque é mulher, isso revela o péssimo e a péssima condição de uma pessoa que não valoriza o ser humano. Quem assim age está pronto para qualquer coisa, porque quem ama o ser humano não olha para a figura, mas olha para a essência humana, não olha para a casca. Então, ainda que houvesse um escravo judeu para um patrão hebreu, o patrão hebreu deveria tratar com dignidade, com respeito aquele ser humano. A Bíblia, gente, ela é tão linda, ela é tão singular, que aqui nós temos, alguns estudiosos dizem que aqui não se tem uma imposição legal, mas se tem um direito natural, se tem aqui, na verdade, aquilo que nós chamaríamos de direitos humanos, que envolve o direito à vida, o direito à liberdade, a liberdade de expressão, o direito à maternidade, o direito a ser votado e a votar. Aqui você tem o direito a uma vida digna. Deus já estava dizendo que qualquer ser humano, independentemente da situação em que ele vivesse, ele deveria ser tratado bem, com dignidade. Então, não é porque você é dono de uma mega empresa e coloca o porteiro para ser o vigia na entrada e você trate ele como um ser que não é humano. Você trata ele como um objeto de trabalho, passa por ele, não dá bom dia, não cumprimenta ele. Isso revela o homem selvagem, brutal e desumano que você é. Porque ninguém deve ser tratado por questões de posse. A vida de um homem, disse Jesus em Lucas 12, não consiste nos bens. A vida de um homem não consiste no curso universitário. Eu não posso desprezar o lavrador que não teve acesso às universidades só porque eu sou doutor, só porque você é mestre. Não. Tem pessoas que se ufanam. Eu estudei. Você tem que entender que eu estou aqui. Não, você estudou, mas cada ser humano deve ser valorizado pelo que ele é em essência, pela vida que ele tem, e não pelo curso que tem. Ninguém se faz na vida pelo curso e pelo título e pela riqueza.
mas sim pelo caráter, pela essência, pela boa virtude. É isso que torna um homem um ser humano. O que te torna ser humano não é o teu curso, não é o teu dinheiro, não é o teu trabalho, não é a tua posição. O que te torna ser humano é a imagem de Deus em você. Então aqui, Deus estava dizendo que entre os dois judeus, o judeu patrão e o judeu escravo, não deveria haver maus tratos, não deveria haver desrespeito, não deveria haver insignificância de um para com o outro, porque ambos eram irmãos. E todos nós, seres humanos, somos filhos do mesmo Pai, somos irmãos porque viemos do mesmo Deus. Independentemente da sua cor, da sua posição, independentemente do seu credo religioso. No aspecto físico, todos nós somos irmãos. Eu não estou tratando aqui da questão da filiação espiritual, do novo nascimento. Eu estou tratando aqui da dignidade humana. Da dignidade humana. Alguns chegam a dizer que aqui seria algo casuístico, que na verdade era aquela situação em que se compara outros casos semelhantes para trazer esse alinhamento com o que está aqui em Êxodo 21 primeiro. Mas o que nós podemos analisar é que essa passagem bíblica, ela é espetacular, porque ela trata da valorização humana. Eu ainda fico pensando como é que existem pessoas que dizem que a Bíblia é um livro retrógrado, é um livro ultrapassado, antiquado, desumano. Não. O grande problema é que tem pessoas que não sabem ler a Bíblia, não sabem interpretar a Bíblia, e tem aqueles que já têm uma opinião aversa, uma opinião contrária à própria Bíblia. Mas na realidade, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é pura. Veja que ela aqui já está valorizando. Se criou aí os direitos humanos, a Bíblia, há tempo já vem falando do direito humano. Se tem uma Constituição que preconiza em seus parágrafos, em seus incisos, preconiza o direito humano, a Bíblia, antes da Constituição Federal, antes de qualquer Constituição de qualquer país do mundo, a Bíblia já falava sobre a dignidade humana, os direitos humanos. Está aqui. Agora, tem um diferencial. Por que que o hebreu patrão deveria tratar bem o hebreu escravo? Primeiramente, ele fazia isso porque eram todos irmãos e algo digno, mas também porque tinha o amor de Deus no coração, porque na verdade era marcado pelo amor de Deus. Quem tem amor de Deus, olha, quem é crente, quem tem amor de Deus, quem é transformado, trata bem o seu irmão. É isso que você pode observar em Levítico, capítulo 25, e também em Deuteronômio, capítulo 15. Ou seja, quem tem o amor de Deus vai atentar para aquilo que Jesus disse. Quando perguntaram qual é o maior mandamento, ele diz, resume em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, como a si mesmo. Se você diz que, olha, escute aqui, a lei se resume nisso. Marcos 12, vamos lá, vê aí, Marcos 12, 30 e 31. Então nós podemos observar que a lei divina, ela tem esse papel maravilhoso. Vamos lá. Olha o que diz a Marcos 12, 30 e 31. Se você diz que é católico, se você diz que é evangélico, se você diz que é um ser humano e não ama o seu próximo como a si mesmo, você não é humano. Pode ser um bicho, pode ser um alienígena, humano não. Porque a Bíblia ensina que o amor ao próximo, na verdade, é uma ação para quem tem Deus no coração. Vamos lá. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Pronto, vai. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Se você diz que é católico, evangélico, budista, sei lá o que você é, e se você diz que ama a Deus e vive maltratando os outros, desprezando os outros, por causa da sua posição, da cor, do poder, você na verdade não é ser humano e nem tem Deus no coração. É sobre isso que nós iremos estudar no capítulo 21 do livro de Êxodo.
Pai Santo, Pai querido, obrigado pela Tua palavra. Continua conosco, nos dando vitória, nos dando paz, alegria, e que a Tua graça, e que o Teu poder, e que o Teu Espírito Santo esteja em nossas vidas. Continua conosco, nos dando vitória, nos abençoando e nos enchendo do Teu poder e da Tua graça. Abençoa Teus filhos, dá vitória, em nome de Jesus. Amém. Um bom dia a todos, que Deus abençoe e fique na paz. Deixa ele falar, não, não tem dizendo.